Bom, olá pessoal, obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. Esse é o bate-papo virtual do Informática Hoje, que tem o privilégio de reunir, dessa vez, 4 executivos da TI do Santander. O evento de hoje, o encontro de hoje, é patrocinado pela Micro Focus e pela sua parceira, a Kigo. A Micro Focus está representada aqui pelo Marco Leone, que é o seu General Manager Brasil, e a Kigo pelo seu presidente, seu CEO, o Márcio Tierno. Estão aqui conosco também e vão assistir ao debate o Marcos Couto e a Denise Asbeck, que são diretores da Micro Focus, o Wilson Teixeira e o Rogério Bonfilioli, que são executivos da Kigo. E as estrelas desse encontro, os nossos convidados, são o Marino Aguiar, o CIO do Santander, a Guida, Margarida Veiga Afonso, que é executiva sênior de TI, Serviços Centrais e Seguros do Santander, o Luiz Guilherme Bittencourt, diretor de Varejo e Financeira, o Richard Flávio da Silva, que é executivo sênior de TI, de Arquitetura e Industrialização. A vocês, eu queria chamar o Marco Leone, o Country Manager da Micro Focus no Brasil, e depois o Márcio Tierno, CEO da Kigo, que também vai dar as boas-vindas, já com os meus agradecimentos pelo apoio do patrocínio das duas empresas. Marco Leone, por favor. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma mesa redonda da Informática Hoje, Fórum Editorial. Hoje, muito especial, né, com um cliente que já é cliente da Micro Focus desde a década de 80 e tem demonstrado e ensinado aí ao mercado como um grande banco pode ser ágil, pode ser rápido e pode garantir inovação, mesmo em tempos de crise, de pandemia, sendo um bom parceiro de negócios, tanto para os seus fornecedores, quanto para os seus colaboradores, quanto para os seus clientes. Eu quero mais uma vez agradecer, em nome do Marino, toda a equipe Santander, pela disponibilidade, pela oportunidade. E estou aqui bastante ansioso e contente para ver os principais temas aí da TI, os desafios, como o Santander conseguiu superá-los, e com certeza vai ser uma palestra muito agradável, onde nós vamos aprender bastante. Obrigado. Tierno, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado à Informática Hoje, muito obrigado ao pessoal do Santander e obrigado ao pessoal da Micro Focus, nosso parceiro. Queria dar as boas-vindas, a gente vai conversar hoje sobre, o pessoal do Santander vai falar, né, sobre a jornada de transformação que eles viveram e estão vivendo. É um dos nossos clientes de mais longa data, é o nosso cliente mais importante, é o cliente que é mais parceiro da gente, onde a gente tem várias soluções, a gente implementou junto com a Micro Focus de maneira bem sucedida soluções que ganharam de players internacionais, etc. E eu acho que é um banco com quem a gente pode aprender muito. O Santander sempre arrojado, trouxe soluções diferentes, tanto para os aspectos sociais da pandemia, quanto nos aspectos tecnológicos, e eu acho que eu vou aprender bastante aqui com a presença de vocês. Então, boa noite, bem-vindos, e estamos aqui para ouvir vocês. Obrigado. Obrigado a você, Tierno, pelo apoio. Eu tenho certeza também de que eu também vou aprender muito com esse pessoal. Eu queria começar pelo Marino. Marino, o Santander tem registrado recordes sucessivos aí no lucro líquido. Eu li que no segundo trimestre desse ano o banco praticamente dobrou o lucro líquido em relação ao segundo trimestre do ano passado. E toda essa trajetória bem-sucedida do banco se deve principalmente à estratégia de foco prioritário no digital.
até o Sérgio Rial, o presidente do banco, que vai deixar o banco no final do ano e vai passar para a presidência do Conselho de Administração, tem dito que o banco deve reforçar cada vez mais a sua atuação como uma incubadora e deve reforçar também o foco nas pequenas e médias empresas. Então, entre outras coisas, Marino, eu queria que você dissesse como é que a TI se alinha a essa estratégia do banco. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar a fazer este bate-papo com vocês, bate-papo virtual. Eu diria o seguinte, nós estamos aqui num momento aí singular na nossa trajetória como organização, mas também um momento singular do ponto de vista da economia, também do ponto de vista do momento da indústria financeira, certo? Acho que nós estamos vivendo mudanças estruturais na nossa indústria, pagamentos instantâneos, open banking, já foi implantada a fase 1, está em implantação agora a fase 2, então são mudanças estruturais na nossa indústria. Essas mudanças estruturais, elas têm uma direção, certo? A direção é de uma maior digitalização, do maior serviço digital para com o cliente. Se nós olharmos bastante aí como é que esse movimento tem sido feito, eu diria que eu posso resumir numa frase, não é? O Banco Santander é uma empresa de tecnologia, certo? É uma empresa de tecnologia que opera no setor financeiro. Como empresa de tecnologia, não é? Ele vai alavancar o negócio através da digitalização, através de tecnologia. E é isso que nós temos observado. Então, se nós olharmos em retrospectiva, como o Wilson comentou, fato que o banco tem passado por uma transformação gigantesca, eu diria que é, acima de tudo, uma transformação cultural, certo? E uma transformação do negócio alavancada por tecnologia, certo? Então, isso tem se manifestado nos nossos resultados, 22% do return on equity, que hoje lidera a indústria. Ela tem se manifestado no nosso nível de eficiência, 34%, pronto, para quem não acompanha, não é? 34% é realmente um esforço grande e é a comprovação que, eu diria assim, que o Santander é o banco mais digital da América Latina. E por que eu falo que é o banco mais digital da América Latina? Não é possível ter 34% de eficiência num banco múltiplo universal como o Santander sem digitalizar ponta a ponta. O que é que isso significa? Não é só digitalizar aquilo que os clientes veem, é digitalizar o back-office, é digitalizar todas as áreas de retaguarda, o serviço pós-venda e não apenas o onboarding e a parte transacional. Então, esse conjunto, não é? Foi um movimento grande que o banco tem feito nos últimos 5, 6 anos e começou a produzir resultado, certo? É o resultado do esforço de muita gente, é um resultado de tecnologia e negócio trabalharem juntos em novos modelos de trabalho e que têm produzido o efeito que nós temos observado e o crescimento que nós temos tido, não só pessoa física, mas também pessoa jurídica, em financiamento, que somos líderes do mercado, certo? E na própria interiorização que, sim, nós somos uma empresa de tecnologia e somos um banco digital. Queria entender quais são os principais desafios e os projetos mais importantes que estão em andamento nas áreas de vocês. Olha, eu estou aqui em tecnologia há 6 meses, junto com o time aqui do Marino, responsável pelos sistemas de distribuição, todos os nossos canais de distribuição e sistemas de varejo e financeira, né? Nosso desafio continua sendo toda a transformação da nossa distribuição, né, da distribuição do Santander, do ecossistema, onde nós nos organizamos em canais físicos, remotos, digitais e a nossa inteligência artificial. Toda essa digitalização e essa melhoria dos nossos índices de eficiência, nosso retorno sobre o patrimônio, né, ele vem sendo consequência de toda essa transformação da distribuição, simplificando o nosso canal físico, né, simplificando o nosso canal remoto, que são os call centers, o saque, o telemarketing, tudo isso que nós chamamos de canal remoto, né, são os humanos apoiando nossos clientes que escolhem o canal físico, escolhem o canal digital e precisam de um apoio
de uma pessoa para interagir com o banco. Então, nós solidificamos toda essa estratégia de distribuição e os nossos desafios aqui têm sido simplificar a vida do nosso cliente, né? A gente tem crescido muito. Se você pensar o Santander nos últimos anos, mais do que duplicou a sua base de clientes. E a nossa transacionalidade realmente tem um aumento exponencial. Então, o que nós temos feito? Uma grande transformação que a gente simplifica nessa digitalização, né? Mas o cliente pode escolher o canal em que ele quer interagir. Então, nós temos aumentado a nossa presença física, abrindo 250 pontos de presença. Então, nós chamamos aqui no Santander as nossas agências, nós chamamos de loja, né? Mas a gente só conseguiu fazer isso por quê? Porque a gente simplificou demais. Então, todo o nosso back foi simplificado e as pessoas puderam desenvolver atividades comerciais, atividades que geram valor para o negócio. Isso no canal físico. Isso tudo uma grande transformação dos sistemas legados nossos, simplificando muito o dia a dia ali dentro da nossa loja e a experiência do cliente no canal físico. Isso acompanhou com o canal remoto e com o canal digital. Então, acho que a nossa beleza foi que nós não decidimos ser um banco digital. Nós evoluímos todos os nossos sistemas para continuar com todos esses canais trabalhando de forma compartilhada. E aí, a gente distribui o quê? Produtos e serviços. Então, todos os nossos produtos passaram por uma ostensiva simplificação e digitalização, né, para que a gente possa vender mais em todos esses canais e o cliente se autosservir tendo uma experiência bastante simples. Esse último ano, a gente teve uma grande evolução da nossa inteligência artificial, que a gente chama de gente, né? Indo para o WhatsApp. O WhatsApp hoje já é um grande canal bastante relevante, né? E o digital hoje representa aí 70%, 80%, 90% das interações, dependendo do produto. Então, o grande desafio tem sido caminhar com essa digitalização, mas com viés de distribuição para que a gente possa fazer mais negócios e a experiência do cliente possa ser mais simples e, naquilo que a gente chama de digitalização, apoiar esses clientes a interagir com a gente de uma forma que ele fique bem. E, por fim, sempre olhando o NPS, o Net Promoter Score, todas as nossas interações, produtos e canais, nós medimos isso obsessivamente, né? Fomos o primeiro banco a lançar um NPS, publicar um NPS, e a gente continua sempre com um olho na experiência do cliente, dando bastante atenção. Sabemos hoje todos os nossos canais, quais têm um NPS melhor, quais têm um NPS que ainda pode melhorar, e a gente sabe que a tecnologia é o grande motor do banco hoje, né? Então, de cada 100 interações, 80, 90 interações tem a tecnologia suportando essa experiência do cliente. Então, simplificando, a gente quer distribuir produtos e serviços, garantindo aqui a experiência do cliente com excelência. Eu imagino que o grande objetivo de vocês em última análise, é simplificar a jornada do cliente. Depois eu vou querer ouvir mais você sobre isso, vocês todos, e quem quiser comentar, fica à vontade. Mas uma coisa que eu queria saber de você é onde é que a coisa pegou, onde é que vocês tiveram problemas, desafios maiores para superar? Olha, esse ano, como o Marino falou, né, um ano de muita transformação no mercado com o Open Bank, mas a gente tem uma agenda regulatória muito pesada, desde o ano passado, ano retrasado, indo para esse mundo open, né? A gente tem o Gil do Vigor falando isso, né? Então, assim, a portabilidade hoje, ela já é uma realidade, o cliente consegue fazer portabilidade de diversos produtos. Na adquirência também veio uma nova regulamentação, abrindo aí todo o mercado de adquirência para antecipação. O PIX
trouxe muitas funcionalidades. Então, assim, o desafio é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O mundo está se transformando, toda essa agenda de Open Banking, e nós não abrimos mão de atender toda essa agenda e explorar isso para benefício dos nossos clientes e do nosso negócio, e não abrindo mão da nossa inovação, né? Então, se você olhar, é uma agenda muito intensa. Eu acho que eu nunca vi uma agenda tão intensa de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o desafio, nós estamos levando nossos canais esse ano para a nuvem, né? Já é uma realidade hoje, a gente roda alguns dos nossos serviços, mais de 70% em nuvem, ao mesmo tempo modernizando e retirando obsolescência, quer dizer, é uma agenda muito intensa. Então, onde o bicho pegou é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não abrindo mão da nossa agressividade em fazer negócio. Eu acho que a pandemia foi uma realidade, a gente nem cita a pandemia, você pode perceber que no Santander a gente passou por ela como uma realidade super desafiadora, a gente cuidou da nossa turma, dos nossos familiares, mas a gente não abriu mão de seguir ganhando mercado, e os resultados do banco estão aí para demonstrar isso, né? Então, é um pouco isso, muita coisa acontecendo e a gente não abrindo mão de ir para cima. Eu aqui no Banco Santander estou à frente da área de serviços centrais e seguros, e como serviços centrais, a gente tem grandes desafios aí que extrapolam as fronteiras do Brasil, né? A gente realmente é uma empresa global e trabalha de maneira global. E para dar alguns exemplos de desafios desse, o melhor exemplo é o Workday, a implantação do Workday aqui no Brasil, que nos possibilita, inclusive, ter uma visão de todos os nossos colaboradores, além da nossa fronteira também. Então, isso traz um poder, né, para o banco, para gerenciar o seu capital humano super, super gigante. Então, esses projetos globais, que a gente tem alguns, né, além desse do Workday, temos outros também, que a gente alinha sempre as expectativas e com isso consegue ser também bem eficiente, né, otimizando aí os investimentos da organização de uma maneira ampla. Como desafios também, a gente tem um programa grande aqui de eficiência operacional, que a gente chama de Santander 5.0, né, e eu, à frente aqui da área central, tenho dentro desse programa grandes desafios de automação de back-office. Então, a gente busca um back-office super eficiente, né, e nossa ambição é ter um back-office zero, né, o cliente poder se autosservir, como o Bit explicou aqui para todos nós, ter paperless 100%, né? Então, a gente, por exemplo, fez recentemente, né, a gente acabou com vários malotes, né, malote é um negócio antigo, mas todos os bancos ainda têm, e a gente está num processo aí, a gente começou ano passado e bem acelerado para acabar com todos os malotes ao longo desse ano aqui, até o final do ano. E com o motor de crédito, né, os nossos produtos de crédito que impulsionam a nossa receita, para toda a lógica, né, o engine, vamos chamar assim, de motores de crédito, nós temos aqui um desafio de cada vez mais os motores terem uma amplitude variáveis, né, de olhar variáveis de uma maneira muito, muito ampla, inclusive com o Open Banking, isso para a gente vai ser um baita ganho, né, vamos conseguir aí poder conquistar aí um número de informações grande para a gente poder fazer uma melhor oferta de crédito para o nosso cliente, com machine learning também nessa oferta de motor de crédito. Então, pessoal, complementando aí, né, um pouco do escopo aqui da minha atuação à frente de serviços centrais e seguros no banco, falei do Workday, falei da automação do back-office, da nossa frente de automação que está aqui com um desafio grande para esse ano, os motores de crédito. E quero retomar a partir do ponto da simplificação de jornadas de produtos, né? A simplificação das jornadas digitais dos nossos produtos. Eu aqui sou responsável pelos sistemas de seguros, os produtos de seguros, previdência, capitalização e consórcio. Aliás, em pandemia, vendemos muito consórcio, né? Nos surpreendemos até com a venda que tivemos, com o interesse dos clientes por esse produto. E aí a gente está com um desafio grande esse ano e estamos entregando aí até novembro toda a simplificação da jornada desses produtos, né, para deixar mais leve, mais intuitivo, para o cliente conseguir se autosservir de uma maneira melhor.
Sem contar, né, não estou falando só de venda, aqui também estou falando do pós-venda, o pós-venda de consórcio, um pós-venda de seguros, um sinistro, né, quando o cliente tem um sinistro, da gente conseguir prontamente resolver todo o processo e fazer o pagamento e acolher o cliente nesse momento tão complicado, né? Olha, da minha perspectiva, olhando aqui a responsabilidade pela arquitetura de TI, eu acho que é olhar realmente esse petroleiro, né, que é o tamanho dessa organização, e ter estratégia o tempo todo, né? Então, acho que muito do que hoje o Santander, como você comenta, né, os resultados que são evidentes, vem desde anos atrás, ter uma visão de onde investir, pavimentar a tecnologia para que, de maneira alguma, a tecnologia, né, seja algo que vai contra a velocidade, né? Muito pelo contrário. Então, esse investimento lá no passado, há 5 anos atrás, pensar em nuvem privada, foi assim que a gente começou, né? Uma nuvem privada que já modernizava os sistemas, já colocava essa mentalidade de fazer soluções escaláveis, modulares, isso já em 2017, isso há 4 anos, e há 5 anos, só para remeter o começo dessas pavimentações, dessas fundações, foi quando o grupo anteviu e começou a pensar, né, o que pode ser feito desde já para gerar todas as condições para que a agilidade, a velocidade esteja a favor dos nossos clientes e da nossa operação. Exemplos, eu acho que a agilidade. Em 2016, absolutamente convictos de que o modelo ágil de trabalhar é um modelo necessário, né, conversa com a realidade do nosso cliente, do nosso mercado. Começamos com 0 e hoje são mais de 2.300 pessoas totalmente envolvidas em modelo de agilidade. A cloud, como eu já comentei, outros exemplos. Entendemos já naquela época que um investimento muito focado, moderno, de ter todos os canais do banco, sem exceção, orientados à web, foi uma decisão super importante para a gente coletar o que hoje é inclusive o nosso ATM, né? Totalmente orientado à web, rodando em nuvem, trazendo todos os benefícios de um canal digital que nasce, né, ou que é dito nativo digital, o ATM assim o é, com todas as possibilidades de interação com o cliente, entendimento da performance daquele cliente, né, a experiência dele na ponta, nossas campanhas digitais, realmente coloca num outro patamar, né? Então, acho que, em resumo, acho que é isso, né, o grande desafio de antever, trabalhar com estratégia, a tecnologia é estratégia, é o meio, né, fazer negócios através de tecnologia, ter isso preparado para dar a velocidade que a gente precisa. Hoje, a gente costuma dizer, né, que um dos grandes sinônimos de cliente é velocidade, não é o único, né, jamais cliente é tão especial que teria vários, mas velocidade definitivamente é um deles. E tecnologia está para isso. E agora, olhando para frente, né, isso é um contínuo, quais são as próximas apostas? Hoje é um banco que está olhando com inteligência artificial como um ponto central de transformação e onde estamos colocando muita energia agora no momento mais atual. Esse processo de aceleração digital do banco, principalmente para fazer frente às fintechs e mesmo aos bancos, os incumbents tradicionais, é preciso fazer o banco precisa passar por um processo de modernização e de integração de plataformas. Como é que tem sido isso no Santander, Marino? E depois, se alguém mais quiser comentar, fica à vontade. Marino, por favor. Com certeza. Então, lá atrás, eu diria uns 5 anos atrás, não é? Nós tomamos uma opção. Nós queríamos desenhar a nossa plataforma tecnológica para poder ser ágil e rápida, certo? Muitas vezes, hoje em dia, certo? Inovação não é só aquilo que você pensa. Se um concorrente, uma outra indústria tiver uma boa ideia, nós queremos implementar, e acharmos que é uma boa ideia, nós queremos implementar rápido, certo? Então a gente enxerga velocidade e adaptabilidade da tecnologia como um fator crítico de sucesso e um fator diferenciador na competitividade do sistema financeiro e além do sistema financeiro. Então, nós desenhamos toda a nossa plataforma tecnológica nos últimos 5 anos pensando em adaptabilidade, agilidade e velocidade. Então, eu vou dar um exemplo. Em 2016, nós fizemos 3 implantações de mobile no ano. Hoje, certo? Agora estamos aqui num pouco mais do meio do ano, nós já fizemos mais de 200 implantações de mobile no ano, certo? Então, a coisa passou de grande para micro implementações, não é? Baixo risco, que nos
permite ter velocidade sem impactar o serviço. Então, como é que isso foi feito? Toda a transformação do banco, ela começou de fora para dentro, certo? Toda a parte de canais, core banking, e agora o grande foco que nós estamos tendo agora é dados, certo? Nós, como eu comentei, o Santander se considera uma empresa de tecnologia que opera no setor financeiro, certo? O elemento mais importante da nossa atividade é o cliente, certo? E o cliente, ao interagir com o banco, ele gera informação. E nós queremos ter a possibilidade de usar essa informação em benefício desse cliente, certo? Não só para dar o serviço quando ele precisa, certo? Para ofertar os produtos que nós entendemos e pela preferência do cliente, não é só que são os que fazem mais sentido, para buscar eficiência no relacionamento, a digitalização. Então, tudo isso faz-nos evoluir para uma empresa de dados. Inclusive, agora recentemente, não é, que todo este processo do Open Banking, não é, o que é que nós decidimos fazer? E talvez ir um pouco além daquilo que foi a abordagem tradicional dos outros bancos no Brasil. Nós transformamos os sistemas transacionais e analíticos em tempo real. Historicamente, os sistemas transacionais é que são em tempo real. E os sistemas analíticos, Big Data, tudo D+1, certo? Então, hoje a gente pode dizer que 90% das informações do banco, no regime analítico, no ambiente analítico, também são online, que a gente chama onlineização da nossa plataforma tecnológica. Então, nós já tínhamos uma plataforma transacional em tempo real e agora temos também uma plataforma analítica em tempo real. Mas o que é que isso significa do ponto de vista prático? Significa que o negócio consegue tomar decisões em tempo real, certo? Por exemplo, modelos, como a Margarida estava mencionando, modelos de crédito, certo? Os modelos de crédito de antigamente demoravam 6, 8, 10 meses a implementar. Agora são diários, são semanais, não é? E eles passam a ser modelos adaptativos. E para eles serem adaptativos, eles têm que ser processados em tempo real. Então, toda essa questão de onlineização, digitalização, não é? E ter uma plataforma que permita rapidez, agilidade e velocidade, não é? É o aspecto central da nossa estratégia de tecnologia. Porquê? Porque o mundo muda rápido. Nós vemos novos players, fintechs, não é? E a área de negócio tem que responder. E ela não pode responder ficando à espera da fila de tecnologia para entregar resultados. Então, de novo, a nossa crença principal é que, acima de tudo, temos que ser uma organização ágil, certo? E rápida, do ponto de vista tecnológico, para habilitar o negócio a ser competitivo. Já que você tocou no tema Open Banking, eu queria ouvir do Richard, com comentários de vocês, Marino, quem quiser entrar na conversa vai ser ótimo, mas agora no dia 13 de agosto, se não me engano, começa a segunda fase do Open Banking, já com o início do compartilhamento dos dados cadastrais, transacionais dos clientes e tal. Claro que sempre mediante o consentimento dos clientes. Qual o impacto dessa nova fase, da implementação dessa nova fase do Open Banking na estratégia de TI do Santander? Richard, você quer começar falando? Claro, muito obrigado. Olha só, até antes da estratégia de TI, né? Uma coisa que a gente acredita muito, que essa competitividade, o Open Finance, ele entrega muito isso, né? Open Banking, competitividade. Ao final é muito saudável, né? Quem trabalha em tecnologia no setor financeiro hoje convive com competitividade e isso tem nos feito cada vez melhores e, obviamente, os produtos e serviços, as experiências dos clientes estão cada vez melhores. Agora, em relação à tecnologia, o que isso significou na estratégia da tecnologia? Então, mais uma vez, naquela lógica de, ao invés de encarar como mais um projeto, como fazer desta experiência, desta possibilidade, desta oportunidade, algo que possa transformar as nossas capacidades técnicas, né? Olhando a magnitude do que é o Open Banking. E assim o fizemos. Então, nós olhamos para o projeto Open Finance e nele já é real hoje uma implementação que permite uma computação em nuvem. Então, a gente já faz, né? Somos um banco de Public Cloud First, então, a princípio, tudo que fazemos, né, tem uma direção para a nuvem pública, mas mais do que a nuvem em si, uma tecnologia que permite ser orientada a eventos, né? Isso significa o que na prática, orientado a eventos, né? Então, a gente é capaz hoje de, em real time,
perceber o que acontece no saldo, né, na transacionalidade do cliente, nos sistemas core, nos sistemas produto, nas soluções de serviço do Santander, e fazer desta informação, em real time, reagindo a eventos, ser movimentada, né, num tubo de dados, vamos colocar desta forma, e ser então ingerida dentro de um ambiente em nuvem, e a partir dali disponível para o ecossistema. Obviamente que este movimento, como eu explico, né, é um movimento de exposição das informações. Mas é claro que o Open Finance, para qualquer instituição participante, especialmente para o Santander, tem os dois sentidos. Então, a gente também, desde já, somos capazes de, com o lançamento, sobretudo, já agora em 3 de agosto, de fazer o consumo, né, o consumo inteligente das informações. A informação que a gente vai buscar em momento instantâneo, ou seja, aquele dado absolutamente atualizado diante das demais instituições, mas não só. Ser capaz de entender se a gente precisa realmente buscar o dado real time, na hora da busca, ou usar ali uma informação que é recente, que está armazenada nos nossos bancos de dados. E mais do que isso, trazer essa informação, como o Marino comentou, numa capacidade analítica real time. Então hoje a gente é capaz de fluxos de onboarding, de acordo com a nossa solução, onboarding de um novo cliente, ter o consentimento ao longo do onboarding e essas informações adicionais do ecossistema serem injetadas nos nossos modelos, de modo a, nessa oferta de onboarding, realmente trazer o melhor crédito, a melhor solução para os nossos clientes. Queria complementar um pouco a colocação do Richard, não é? Muito acertado, Richard. Na verdade, a abordagem ao Open Banking, ela não começou com a regulação, certo? Ela começou com uma crença de que esse era o futuro e que, de novo, a nossa plataforma tecnológica teria que habilitar o negócio a responder rápido, certo? Obviamente que o Banco Santander tem, sim, uma estratégia e uma lógica para abordar o Open Banking, certo? Mas também a gente tem a humildade de entender que outras ideias boas viram no mercado, certo? E nós queremos ter a capacidade, uma plataforma tecnológica que permita ter a capacidade de responder rápido a essas mudanças, a essas ideias. Ou seja, ter movimentos competitivos rápidos, certo? E, de novo, a tecnologia tem que ser um habilitador, certo? Então, essa é a essência do desenho que foi feito para suportar toda esta nova realidade que é a realidade do Open Finance. O que eu ia te perguntar, Marino, era justamente isso, porque um dos objetivos explícitos do Banco Central ao promover o Open Banking era de reduzir, no final das contas, a taxa de juros e promover a oferta de novos produtos pelas instituições financeiras. De alguma forma, claro, em última análise, promover mais competição no sistema financeiro. Você acha que esses objetivos vão ser atingidos? Necessariamente é isso que vai acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que sim, só que nós vamos chegar a esse objetivo em etapas, certo? A etapa que nós estamos vivendo agora, certo? Ela tem um pano de fundo de negócio, mas ela é fundamentalmente tecnológica neste momento. Uma vez colocada em funcionamento essa infraestrutura tecnológica funcionando com estabilidade, certo? Nós vamos para uma segunda etapa, certo? Ela anda em paralelo, mas imagino do ponto de vista de esforço, que é educar, esclarecer os nossos clientes de o que é que significa Open Banking, porque Open Banking, na verdade, é banquês, certo? É uma linguagem de indústria técnica, certo? Os clientes não forçosamente entendem o que é o Open Banking e como é que eles podem tirar proveito disso. Então, nós, como indústria, temos que fazer um esforço para educar os nossos clientes, esclarecer os nossos clientes sobre como usar esse framework regulatório, tecnológico, não é, de negócio para tirar proveito dele. Quando eles aprenderem a fazer isso, eles vão começar a utilizar mais. E quando utilizar mais, nós vamos chegar na competição. Certo? Então, isso, acho que são esses 3 passos. 1, implantação tecnológica, estabilizar. 2, nós educarmos, esclarecermos os nossos clientes. E 3, a gente competir de uma forma mais construtiva em benefício dos clientes. Eu acho que nossas áreas de negócio estão começando a entender o potencial do Open Banking, né? E pensando como tangibilizar benefícios para os clientes, né? Porque eu acho que aí começa a mudar o jogo mesmo, né? Por enquanto ainda é tudo um grande desafio tecnológico, né?
Mas a hora que isso começar a virar uma tangibilização de uma oferta diferente para o cliente, de uma facilidade, olha, você que tem uma oferta ali já disponível para você no concorrente, olha, aqui é tão fácil quanto você dar o consentimento e no mesmo dia eu já consigo cobrir aquela oferta, quer dizer, uma tangibilização de algo que é bom para o cliente. A hora que isso começar a ganhar tração, né, ganhar um mínimo de maturidade, eu acho que começa a se acelerar mesmo os benefícios, né? É interessante essa abordagem. Eu queria que você avançasse um pouco, Bittencourt, porque no fim o que a gente está falando, o que você está falando é de focar no cliente, quer dizer, a centralidade no cliente de alguma forma. E como eu tinha dito, trata-se de conhecer cada vez mais a fundo o cliente e criar fidelização, simplificar a jornada e tal. E para isso você tem que utilizar, como você falou, de tecnologias e ferramentas e instrumentos, os algoritmos, Big Data, inteligência artificial, CRM 2.0, esse conjunto de ferramentas e de instrumentos, em última análise, é o que provavelmente é do que vocês estão lançando mão para chegar a esse entendimento de quem é e do que precisa o cliente, não é isso? Tradicionalmente, se a gente pensar a indústria bancária, né, tradicional, ela sempre decidiu pelo cliente, né? Então, o cliente nos procurava, a gente tinha uma série de procedimentos que o cliente tinha que seguir e, no final, nós decidíamos pelo cliente se a gente ia dar crédito, quanto a gente ia dar crédito e tal. O que aconteceu nos últimos tempos, né? Recentemente? Hoje, na verdade, o poder está na mão desse cliente, né? Então, em questão de minutos, você consegue abrir uma conta corrente ou uma conta de pagamentos e receber um cartão de crédito premium, né? Sem pagar nenhuma tarifa, sem sair de casa. E então, toda a indústria mais tradicional, quer dizer, nós e nossos concorrentes mais tradicionais, tivemos que entender que agora o poder está na mão do cliente, de fato, né? É uma realidade. A pandemia veio mostrar que quem não está pronto para servir o seu cliente de uma forma simples, né, e veio acostumado, né, a gente fala, né, o gestor de negócio mais tradicional que decidia, não, é assim que o cliente vai ser servido. Essa não é mais assim. Na verdade, hoje, se você tem um procedimento que o cliente não gosta ou não fere aquela conveniência, ele simplesmente muda. O famoso switching cost hoje nunca teve tão baixo, né? Então, de fato, é muito fácil você mudar, né? E outra coisa, a gente sempre falava, olha, o cliente quer ter os seus relacionamentos todos num lugar só. Isso não é verdade mais. Ele está tão fácil que ele tem o cartão de crédito num lugar, a conta transacional em outro lugar, os investimentos em mais de um lugar, né? E, às vezes, o financiamento da casa em um outro lugar. Por quê? Porque nós fomos decompondo, quer dizer, a concorrência veio decompondo essas jornadas em jornadas tão simples que, de fato, ele fala, olha, eu vou ter o meu financiamento aqui porque é melhor, é mais barato, é mais conveniente. E a gente vê isso, né? Não só na realidade bancária, mas em todas as nossas relações, né? Então, ele consome usando o iFood, ou não gosta do iFood, vai para o Uber e tal. Então, ou a gente entende que o poder, de fato, está na mão dos clientes e simplifica e mostra valor. Então, o Open Banking, para nós, é uma grande oportunidade de mostrar valor para os clientes. É assim que a gente tem visto. E como o Marino falou, e até achei que ele ia comentar sobre o Data Transformation, né, Marino? Se não tivéssemos começado isso alguns anos atrás, e você puxou isso, nada do que a gente está conseguindo viabilizar do Open Banking seria possível, né? Porque a gente tem explorado muitas novas tecnologias, né? Então, hoje a gente tem tudo que acontece nos nossos canais digitais online. E como que a gente está usando isso, essa informação? Com 3 alavancas. Uma, para a saúde do canal, né? Então, os serviços estão ou não estão funcionando, né? Para a experiência do cliente e para vendas. Porque hoje, de fato, a gente consegue ser multicanal, com uma coisa acontecendo online no canal, a gente manda para o outro canal, né?
Então, essa é a transformação e nunca teve tão desafiador e tão emocionante trabalhar nos canais digitais e nos bancos, né? Porque realmente a tecnologia tem sido esse viabilizador de toda essa... Agora, ou você tem foco no cliente, entende que o poder está do lado dele, ou você está morto. Então, novamente, aí a gente quer destacar, né, para a questão do Open Finance, o foco que a gente está dando para o nosso cliente, no serviço ao nosso cliente, mesmo com uma demanda regulatória, né? A gente, com o Open Banking, a gente consegue, dado o consentimento do nosso cliente, aperfeiçoar os nossos modelos de crédito, aperfeiçoar nossos motores de crédito, utilizando essas informações que o cliente consentiu, né, a gente captura e a gente consegue dar de maneira personalizada o crédito para o nosso cliente, né? Conseguiremos dar, né, assim que a gente lançar. Então, e esse crédito é cliente a cliente, não é massivo. Eu estou lá analisando a situação daquele cliente, dado a condição do Open Banking, né? Antes eu não conseguiria fazer de uma maneira tão personalizada. A gente agora consegue atender o nosso cliente de uma maneira super interessante para crédito. E, naturalmente, com base na arquitetura tecnológica que a gente colocou aqui, né? A gente colocou todo o arcabouço do Open Banking no top do que é de uma arquitetura de tecnologia, né? Da arquitetura atual das plataformas. E, com isso, a gente tem um serviço super interessante para o nosso cliente. E estamos fazendo tecnologia não só por tecnologia, é a tecnologia com foco na qualidade, com foco no serviço. Então, esse aqui que é o interessante, né? O Open Banking, uma relação totalmente ganha-ganha. O Bito comentou há pouco que o Santander acredita que o melhor canal é o canal que o cliente quer usar, certo? Ao contrário de outros bancos, nós não só não diminuímos a nossa presença física em lojas, como também aumentamos a nossa presença física, certo? Então, nós aumentamos na presença digital e presença física, certo? E nós vemos que os clientes que têm melhor score de NPS são justamente aqueles clientes que usam ambas as plataformas, o digital e o físico. Então, a gente vê isso como um fator diferenciador. Então, mas qual foi, do ponto de vista tecnológico, uma grande sacada? E eu entendo que hoje, assim, olhando o mercado, nós somos referência nisso, é que vamos chamar aqui O2O, que é online to offline, offline to online, certo? Então, a gente permite ao cliente transbordar do online, do mundo digital para o mundo físico e do mundo físico para o mundo digital, não é? De uma forma bem mais fluida do que no passado e, assim, e hoje isso a gente encara como uma vantagem competitiva, certo? Dar ao cliente o poder de escolher e ele é que decide como quer utilizar o banco, certo? E nós habilitamos os nossos canais físicos com tecnologia para ajudar os nossos colegas que estão lá na ponta a atender bem o cliente e os nossos canais digitais a buscar uma experiência o mais fluida possível, um melhor serviço possível e é verdade que, assim, olhando em retrospectiva, não é? No mundo digital, hoje o Santander opera o mundo digital, a parte comercial do mundo digital, não é como se fosse um e-commerce, certo? Se você viesse aqui dentro e olhar como é que a área de negócio opera os canais digitais do ponto de vista de vendas, certo? É igualzinho a um e-commerce, certo? Em alguns casos nós até já conseguimos ultrapassar isso, porque sim, fizemos uma transformação de dados aí estrutural nos últimos anos. Então, falando aí de atender melhor nosso cliente no momento que ele precisa, novamente, né? A gente está sempre olhando para o cliente no centro de tudo. Quando nós fazemos qualquer jornada, por exemplo, uma jornada de financiamento de veículos, naquele momento que a gente está financiando o veículo, a gente sabe que o cliente vai precisar de um seguro. A gente já faz, nessa mesma jornada, uma oferta de seguro, cotando, inclusive, em mais de uma seguradora e mostrando para esse cliente a melhor oferta e conseguindo, inclusive, financiar o seguro dentro desse processo, dentro dessa jornada. Então, é aquele olhar mesmo, não para a venda de um produto, é um olhar para a necessidade do cliente. A propósito dessa multicanalidade que vocês precisam observar, precisam atender, vocês falaram que mais de 70% dos serviços do banco já estão disponíveis nos canais digitais. Acho que, pendurado nisso, tem um outro desafio recente e polêmico, que é o PIX.
Eu quero saber que impacto isso teve, do ponto de vista de benefícios e desafios para a estrutura de TI, teve a introdução do PIX. O PIX foi mais uma das mudanças estruturais que foram efetuadas ultimamente no setor financeiro, certo? Essa mudança estrutural, ela trouxe mais do que uma substituição, um complemento de possibilidades, de meios de pagamento que os nossos clientes têm à disposição. Então, quem são os grandes consumidores de PIX, não é? Num primeiro momento são as pessoas físicas, pequenas e médias empresas, certo? E à medida que a infraestrutura tecnológica do PIX está avançando, certo? Empresas cada vez maiores vão poder utilizar pagamentos instantâneos, certo? Sem perguntar assim, vocês veem a totalidade de pagamentos que são feitas por outros meios diminuir, certo? Não de forma material, certo? Na verdade, o que a gente vê é que o cliente está, sim, substituindo papel moeda por PIX, certo? Transferências fora dos horários normais também está usando mais o PIX, certo? E eu acho que foi uma adição muito boa a um sistema que quer ser moderno, que quer ser pró-cliente, e a gente está muito satisfeito com os resultados e com a evolução que o Brasil, não é, teve nessa transformação do sistema financeiro. Eu posso comentar sobre uma coisa um pouco contraintuitiva sobre o PIX, né? Porque quando foi lançado, parecia uma grande ameaça para os bancos tradicionais, né? Mas, na verdade, para nós foi uma grande vantagem. É um pouco contraintuitivo. Por quê? Porque qual era a vantagem dos bancos digitais antes do PIX? Não cobrar tarifa por DOC e TED, né? Essa era uma grande... E os bancos tradicionais, muitos deles tinham, como todos, vários pacotes, mas que ainda havia uma cobrança, em alguns casos, de DOC, TED, etc. Quando veio o PIX, agora igualou todo mundo, né? Então, na verdade, o que parecia uma grande vantagem deixou de ser, porque o PIX vale para todos, né? E você, como pessoa física, não tem nenhuma tarifação para isso. Então, a gente vê nossos números de aquisição, nós nunca abrimos e nós nunca conquistamos tantos clientes como nós estamos conquistando agora. O Santander nunca cresceu a base de clientes como está vendo esse crescimento. Hoje mesmo eu estava revisando os números, a gente está, agora no meio do ano, duplicamos a aquisição de clientes que a gente tinha em janeiro, né? Então, uma coisa que parecia uma ameaça, na verdade, para nós foi uma grande vantagem, porque, de novo, pensando na visão cliente, né? E muitas pessoas ainda estão aprendendo a usar o PIX. O que a gente vê é que o cliente ainda acha que ele tem que ter uma chave PIX para fazer PIX. E não, você pode mandar um PIX com a agência do jeito que você manda um DOC TED tradicional. Vivo explicando isso para os clientes, né? Então, é uma coisa que melhorou demais o serviço. Eu queria ouvir um pouquinho o Richard, porque a gente está falando de novas soluções, algumas que vêm de fora para dentro, como é o caso do PIX, mas muitas soluções vocês tiveram que criar e oferecer, especialmente nesse período de pandemia, porque vocês precisam responder rapidamente às novas necessidades. Isso exige o que a gente chama de prontidão digital. E para isso você precisa ter uma arquitetura flexível, precisa ter escalabilidade, mais iniciativas, cada vez mais iniciativas e mais intensamente em cloud. Então, eu queria que você comentasse sobre esse novo cenário, Richard, por favor. Claro, claro. Olha, como eu comentei, né, a gente busca sempre tentar trazer a pavimentação, né, ou seja, a capacidade da TI em antecipado, né, trazendo antes, sabendo que virá essa avalanche boa, né, de demandas. No caso concreto, fazendo referência à pandemia, a gente foi capaz, né, de, por exemplo, escalar, não só escalar, né, mas também transferir um modo de trabalho. Então, por exemplo, escalar, a gente saiu, né, de poucas conexões remotas, e é o que a gente chama das VPNs, né, rapidamente recapacitamos, o time sabe trabalhar com scaling, né, de demandas, e colocamos as pessoas em remoto a 90%, 95% de toda a nossa população, né, em questão de semana.
Então, realmente foi um negócio bastante tranquilo para a operação do Santander. Eu acho que uma outra coisa que nos favoreceu, enquanto reagindo nessa situação diferente, foi a nossa maturidade com ágil, né? Então, para decidir projetos, a gente tem, né, o time de negócios junto com tecnologia, então uma conversa muito fluida, né, muito tranquila. Então a gente consegue de uma maneira bastante natural dar as prioridades. E na pandemia as prioridades tiveram que ser adaptadas para oferecer o crédito, fazer a renovação das linhas, fazer, né, o adiamento dos compromissos de crédito dos clientes, das suas dívidas. E isso tudo, para quem já operava em agilidade, ter uma conversa, ainda que virtual, com o PO, né, aquele representante de negócio, o Product Owner, junto com a tecnologia e deliberando as decisões, foi diferencial, porque a gente já operava em escala com agilidade. Eu acho que um último exemplo foi realmente a nossa capacidade de colocar o Contact Center em trabalho remoto, né, onde tradicionalmente a gente tem os nossos PAs, né, os pontos de atendimento em sites especializados, e a gente conseguiu, né, com a nossa portabilidade de soluções, ter a solução em remoto e continuar a operação, ainda mais naquele momento em que o cliente demandava tanto o atendimento digital, né, que ligava no Contact Center e a gente não ia jamais, né, fazer a redução da capacidade de atendimento de uma maneira que fosse percebida pelo cliente. E assim fizemos com o atendimento do Contact Center desde a casa das pessoas. E eu era o head, hein? Eu era o head do Contact Center nessa época e uma coisa que dá muito orgulho foi que a nossa solução remota, ela espelhou perfeitamente a solução, vamos dizer assim, presencial, né, dentro dos nossos prédios, com toda a segurança, gravação, quer dizer, a gente sabe de várias soluções que foram adaptadas, né, mas a nossa a gente conseguiu manter toda a integridade e todos os serviços, e na verdade isso nos deu várias outras ideias, né, que a gente usa até hoje. Então, hoje, parte da nossa operação, ela continua sendo remota, flexível, quer dizer, isso trouxe... A gente brinca aqui que a gente andou 5 anos em 6 meses nessa pandemia, de tanta inovação que veio, que ela trouxe. Bom, já que o tema é um tema recorrente e inevitável, a pandemia, eu queria ouvir de vocês quais foram... Claro que de um lado você tem todos os números e acontecimentos trágicos da pandemia, mas de outro lado você tem, do ponto de vista da área de tecnologia, algumas evoluções importantes e, na verdade, revoluções, né? Porque foram evoluções aceleradas, decorrentes da necessidade de atender o novo cenário da pandemia. Então, eu queria, por exemplo, o home office foi um desafio enorme. Eu quero saber como é que vocês lidaram com isso e os impactos nas áreas de cada um de vocês. Do ponto de vista de modelo de trabalho, o Santander, durante toda a pandemia, ela adotou um modelo híbrido, certo? Então, o que é que significa um modelo híbrido? Então, há pessoas que, pela sua atividade, elas podem fazer de forma remota, certo? Ou porque precisam de fazer de forma remota por causa da sua saúde pessoal ou motivos pessoais, e pessoas que continuaram trabalhando nos diferentes pontos, nas lojas, nos edifícios centrais. Então a gente, todo este momento trabalhou de uma forma híbrida, certo? Olhando para a frente, a gente, inclusive nós lançámos agora uma empresa chamada First, que é a empresa de tecnologia do Santander, cujo um dos principais objetivos é justamente prover modelos de trabalho modernos, orientados à lógica de tecnologia, certo? Para os nossos colaboradores. Então, de novo, a gente chama Flexwork, então permite sim um modelo de trabalho híbrido. Mas resgatando um pouco a sua questão de há pouco, eu diria o seguinte, que a pandemia não mudou a nossa estratégia pré-pandemia, certo? Nós tínhamos uma forma de ver o futuro, nós tínhamos uma visão, certo? E uma estratégia. O que ela fez, sim, foi dar importâncias diferentes ou aumentar o foco em algumas atividades que nós aceleramos durante a pandemia. Então, eu diria o seguinte, aqui eu e os meus colegas nunca trabalhou tanto como no meio da pandemia. Então, não é que a gente foi para casa, ficou lá em casa
vendo a coisa acontecer. Nós nunca trabalhamos tanto como durante a pandemia, e como o próprio Luís comentou, não é? A gente literalmente, do ponto de vista de evolução de determinadas peças arquiteturais, não é, que eram importantes a gente desenvolver, a gente desenvolveu, por exemplo, a gente lançou a gente no meio da pandemia e a gente fez o projeto em 8 meses, certo? Alguns concorrentes nossos demoraram anos para fazer a mesma coisa, certo? Então a gente sim conseguiu focar, o banco aumentou os investimentos em tecnologia, certo? O ano passado, este ano de novo, então a gente vê a pandemia como uma oportunidade de aceleração, uma oportunidade de intensificar toda a nossa operação digital, de venda de produtos, de onboarding digital. Então tudo que era o mundo digital, não é? E a automação da ponta, certo? Nós estamos revendo. Então, estamos revendo do ponto de vista das lojas, o ATM, o caixa, o gerente, tudo isto até ao final do ano está implantado. Então, no espaço de 5 anos, a gente vai revisitar todos os nossos canais, 100% dos nossos canais modernos, cloud native, rodando em cloud pública. Então, assim, acima de tudo, apesar de muita gente olhar isso como uma... E com certeza para muitas pessoas não foi... criou muitos problemas, não é? A gente entendeu que esses problemas podiam ser considerados uma oportunidade e uma oportunidade de a gente atender os nossos clientes de uma forma diferenciada. Bom, você tocou na criação da First, que, para quem não sabe, essa nova empresa que vai concentrar os ativos de TI do Santander, né? E o que eu queria saber é se a criação da First tem a ver com a presença cada vez mais intensa das concorrentes, das novas entrantes no mercado, das fintechs, e se um dos objetivos da criação da First é reduzir a terceirização da TI. Pelo que eu tenho visto e tenho ouvido e lido, a terceirização hoje representa mais ou menos 50% da força de trabalho da área de TI do Santander. Os objetivos são esses, Marino? O nosso objetivo principal, como eu comentei em relação à tecnologia, é ter uma estrutura, uma capacidade de tecnologia que, nas suas diferentes dimensões, consiga operar de forma ágil e rápida, certo? Um dos elementos fundamentais nessa equação são as pessoas, são os talentos, certo? Então, a First, ela, acima de tudo, ela foi criada para os nossos colaboradores, certo? Para poder criar um ambiente de trabalho, um ambiente de um modelo de trabalho, certo? Um desenvolvimento pessoal das pessoas, não é? Para que as pessoas possam se sentir realizadas, progredir, ter um equilíbrio mais adequado, mais alinhado com a realidade atual entre a vida pessoal e vida profissional, serem reconhecidos, trabalharem em projetos interessantes, em tecnologias de ponta, que é justamente isso que a gente fez. O que a gente fez com a First foi embalar isso de uma forma clara, coesa, que as pessoas consigam entender e consigam se sentir inspiradas e que a gente se posicione como um dos principais empregadores da tecnologia do país. Então, esse é um primeiro motivo. Em paralelo a isso, e já vinha lá de trás, sim, o banco tomou lá atrás uma decisão de internalizar talento de tecnologia, certo? Porquê? Porque a gente acredita que é muito difícil você manter e ter uma cultura Santander, os valores, certo? Quando você tem altamente terceirizado, certo? Então, nós estamos buscando um novo equilíbrio, nós não vamos parar de ter terceirização do ponto de vista de alguns serviços, não é? Mas a gente acredita que o elemento humano, os nossos talentos internos, não é, tem que ter um papel, um protagonismo maior nesse futuro. Muito nos orgulha a gente ter lançado a First, e eu tenho certeza que será um sucesso, porque nós ouvimos nossas pessoas, nós ouvimos nossos colaboradores, né? Então, ao longo de meses, a gente pesquisou o que motiva, o que engaja um profissional de tecnologia, o que ele valoriza. Olhamos para dentro, os nossos colaboradores, e olhamos para fora no mercado também. Olhamos para as empresas de tecnologia, as startups, as fintechs, o que elas estão fazendo de diferente, né? O que elas oferecem para os seus colaboradores, o que elas fazem em termos de inovação também, qual que é o cockpit básico que elas usam ali de solução para os clientes, né? Então,
toda essa pesquisa, foram meses de pesquisa interna e para fora, nos possibilitaram juntar na First, né, todos os desejos que a gente queria para os nossos funcionários, para ser uma empresa de fato atrativa para novos talentos, né? Então, a gente está aqui olhando para resultado, a gente está olhando para a inovação, mas primeiro para as pessoas. Vocês podem escolher quem vai falar. Sobre o impacto do que a gente já falei aqui, das tecnologias emergentes, de 5G, IoT, os super apps, as moedas digitais. Que impacto isso tem na estratégia e na condução da TI de um banco como o Santander? Quem é que quer falar sobre isso? Eu posso comentar? Essa pergunta tem que ser para o arquiteto, né? Se eu responder, ele vai ficar triste comigo. Vai lá, Richard. Não, primeiro ainda hoje participei de uma reunião com o Gartner e ficou evidente, né? O que já era evidente foi reforçado, né? Que trabalhar em tecnologia no setor financeiro está entre as opções de número 1, né, do mercado de tecnologia. Bom, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Então, você comentou de moedas digitais, né, mas abaixo das moedas digitais tem o blockchain. O Santander fez um piloto com alguns parceiros há 2 anos, fazendo transferências como o Pix 24/7 sobre blockchain. Então, acho que só para responder um pouco, mas o que significa na prática? Significa na prática que a gente acredita realmente que é importante, né, ter a liberdade de experimentar e estar preparado antes do tempo. Hoje, como um banco global, a participação, né, em diversas iniciativas de blockchain acontece não só no Brasil, né, especialmente na Europa, temos bastante conexão com o time de inovação, mas inovação aplicada, né, a gente acredita muito nisso. A First, que é a nossa First Our People, né, pelas nossas pessoas, mas a inovação e resultados, é um pouco disso. A gente acredita em fomento, né, em pesquisa, mas com um propósito, né? Então a gente tem direção naquilo que a gente investe. Você comentou sobre tecnologias emergentes. Hoje, a gente pode afirmar com bastante convicção, né, que o mundo do dev, né, o desenvolvedor, né, a gente fala como dev, é o termo mais conhecido no mercado, aqui na tecnologia do Santander, não há o que falte, né? Então, todas as opções, é uma empresa de bastante autonomia, onde os profissionais podem ter o protagonismo de trazer novas tecnologias que fazem a diferença, e nós temos realmente um conjunto enorme de tecnologias emergentes na prática, né? Então, para citar algumas, acho que a Cláudia falamos aqui algumas vezes, mas somos um banco que acredita realmente mais do que o Big Data, né? O Fast Data, que é a capacidade de streaming, interpretar o dado e tomar decisões, como o Marino já colocou, né, em maneira real-time. Não só para decisões de crédito, como eu dei o exemplo, mas na interação com o cliente, enquanto ele está interagindo no canal do banco, naquele momento fazer realmente a melhor conversa com o cliente. Esse é um outro exemplo. Machine Learning, né, a parte de inteligência artificial. Temos aqui no banco, né, para quem gosta de trabalhar com dados e inteligência artificial, além do Gente, que foi bem colocado, uma série de aplicações práticas, não só nos nossos modelos de crédito, mas também nos nossos modelos de antifraude, totalmente baseados em modelos de learning. Então, hoje tem muito trabalho, bastante demanda de antifraude e cibersegurança com learning. Soluções de biometria facial, que é super bacana, né? Traz uma experiência, uma conveniência enorme para os clientes. Temos na nossa financeira já há alguns anos e expandindo aí de maneira bastante forte nos demais canais. Enfim, é realmente abraçar a nova tecnologia com coragem, né, com escolha estratégica, inteligência e pavimentando para que a velocidade jamais deixe de ser uma característica importante da operação do Santander. A preocupação que nós sempre tivemos aqui no banco nós trabalhamos com tecnologia de ponta, certo? Em alguns casos até somos bastante, eu diria, audazes nisso. Nós somos a maior implantação de Angular do país, certo? Nós, dos bancos grandes, certo? Até onde eu sei, somos a maior implantação de cloud pública do país. Nosso ambiente de desenvolvimento é maior do que muito banco digital, certo? Em cloud pública. Uma preocupação que sempre tivemos foi
usa tecnologia nova, mas em escala, certo? A gente não quer usar, tem aqui um piloto de inteligência artificial, um piloto desta ferramenta, daquela ferramenta, não é? Então, eu acho que muito daquilo que está por trás dessa lógica de ser rápido e ser adaptativo é adotar tecnologia em escala. Exemplo, nós já rodamos 65% do Banco Santander já roda em cloud, certo? Seja pública, seja privada, tem um modelo de cloud, multi-cloud híbrida, certo? DevOps, praticamente tudo que a gente faz já usa DevOps, certo? Estava no outro dia celebrando que nós, em junho, no início de julho, desculpe, nós fizemos mais implantações que todo o ano passado junto. Ou seja, a gente abraçou, assim, de forma total, entrega contínua, certo? Porquê? Entregas menores, microserviços, não é? Elas podem ser implantadas rápido, se tiver um problema a gente desfaz rápido, certo? Não impacta a operação do dia a dia, certo? O run the bank, e nos permite ser velozes, certo? Então, esse aspecto de implementar tecnologia em escala significa que pessoas que queiram trabalhar com tecnologia de ponta no Santander não vai ser, naqueles 10 pessoas, vai ser milhares de pessoas trabalhando com essa tecnologia. Esse é um bom ponto, Marino. Como eu disse... Claro, complementando esse tema, né, da automação de ponta a ponta, que empodera o desenvolvedor. Por que empodera, né? É mais do que, falando do DevOps, como o Marino comentou, uma forma mais automática de delivery contínuo, né, que você consegue colocar experimentações de maneira contínua, fazendo um deployment em ondas, né, você coloca parte do público para experimentar uma nova versão e outros ainda na versão antiga, enfim, a tecnologia realmente a favor da experiência melhor para o cliente, o desenvolvedor está empoderado. Por quê? Porque com as tecnologias todas de qualidade automatizada nos pipelines, ou seja, nessa esteira de desenvolvimento desde o código até a implantação dos containers na nuvem, né, como a gente fala, você consegue fazer o processo com um mínimo de intervenção manual. Na verdade, não existe a demanda para uma área de infraestrutura para implantar. O que a gente promove aqui com automação, o desenvolvedor é capaz de ter o software de ponta a ponta até a implantação em produção, sem ter que fazer um chamado para que algum operador o faça, né? Então isso é fundamental para uma operação como a nossa. Chegar nesse patamar e promover isso realmente é bastante interessante e realmente atrai bastante talentos por conta dessa capacidade de operar com essa habilidade técnica, né, mais autônoma. E tem um pouco do espírito também, só para uma coisa mais banal, né, Marino? A gente retirou todos os ramais fixos do banco. Não tem mais ramal. A gente aprendeu a usar durante a pandemia o Teams, o Zoom e não sei o que, escolhemos, né? E é um pouco do que o Marino falou. Analisamos a viabilidade técnica, né? Meio polêmico. A hora que você fala, não vou tirar o ramal e tiramos os ramais todos. E agora a gente usa uma outra solução, né? Digital, no celular das pessoas. Então, é um pouco do espírito, acho que a gente até não gosta de usar o termo piloto aqui, né? A gente escolhe e já vai 100%. Então, complementando, aqui a gente faz a inovação na prática, né? A gente tem algumas frentes também de inovação que, eventualmente, a gente acaba não lançando para o mercado, mas a maior parte das inovações que a gente faz, a gente está olhando para um negócio, para um processo, para uma esteira, para uma loja, a gente sempre está aplicando na prática. Quero trazer o exemplo aqui de captura digital de documentos, né? Hoje, através de OCR, através da digitalização de documentos, a gente consegue capturar, entender, enriquecer os dados, né? E, com isso, ter processos mais fluidos dentro da organização, seja num back-office, seja numa loja, seja num canal digital. Né, o fato da gente possibilitar essa captura digital de documentos estruturados ou não estruturados alavanca muito o uso, dado que fica uma jornada simples, uma jornada fácil, né, com poucas interações ali, poucos cliques, já que a gente tem toda uma inteligência por trás. Sem contar também do nosso BPM, né, nossas soluções de BPM
que a gente hoje usa aqui a solução da Pega, mas ela começou de uma maneira que eu diria um pouco letárgica, e hoje, dado o que a gente concebeu de arquitetura componentizada na hora de colocar nas esteiras de back-office, hoje a gente faz um processo novo no back-office em uma semana. A gente automatiza em uma semana, porque a gente fez os segmentos, né, de corte ali do BPM de uma maneira muito estruturada, muito pensada, construiu as APIs para conversar com os nossos sistemas legados também de uma maneira dividida por domínio de dado, domínio de informação, e isso nos possibilita hoje a gente ter nessa esteira de BPM como se fosse um grande Lego, né, onde eu olho um processo novo, quero automatizar um processo novo, eu olho para a minha prateleira e vou puxando as minhas peças e monto esse processo novo muito rapidamente. Então, isso certamente é inovador também, e inovação com eficiência. Aí, voltando ao que eu falei lá no começo, que o Sérgio Rial, o presidente, atribui boa parte do sucesso, dos resultados do banco à inovação, ao fato de o banco querer se transformar numa incubadora cada vez mais. Então eu queria saber do Marino e de vocês, os comentários de vocês, como é que é a política de incentivo à inovação no Santander, Marino? Então, o Santander adotou, assim, desde lá de trás, não é, um modelo de inovação descentralizado, certo? O que é que significa isso? Em algumas organizações vai haver assim, olha, tem aqui uma área de inovação. O Santander não tem uma área de inovação, certo? O Santander tem laboratórios, certo? Mas a inovação vem de atendimento do cliente, vem de resolver problemas do dia a dia, certo? Então, se qualquer funcionário do banco encontrar um problema que ele acha que pode ser resolvido de uma forma criativa, inovadora, ele faz isso chegar através de determinados canais, que a gente captura essas ideias, não é? A gente avalia, pilota, ou testa, põe um tal laboratório, não é? E bota para funcionar. Então, assim, porquê? Porque às vezes a ideia que passa é que quando tem uma área de inovação é que parece que os inteligentes estão lá e o resto do banco não funciona, não pode inovar. A gente não acredita nisso. A gente acredita que qualquer funcionário, independentemente do nível em que está na organização, independentemente do lugar onde trabalha, pode sim, para resolver problemas dos nossos clientes, certo? Para resolver problemas do seu dia-a-dia, sugerir inovações. Todas essas ideias são avaliadas e elas são implementadas. E existe sim um processo prático de avaliação e de decisão rápida de implementação dessas ideias. E aí, para complementar, eu acho que vem a questão do empreendedorismo também. Acho que isso vem muito da ideia do Sérgio, né? Todo mês a gente tem Café com Rial, que é um café que o Sérgio faz com toda a nossa comunidade, né? E vem acho que o Marino capturou bem a história de não haver uma área de inovação, porque a inovação é um espírito, né? Junto com o empreendedorismo e do inconformismo. Quer dizer, você vê aquele processo e convive com aquele processo, a ideia é que você se indigne, né? E mude, porque a gente acabou com os carimbos, acabamos com os malotes, a gente vem desconstruindo aí muito dessa ineficiência do passado, e isso são inovações, vamos dizer assim, né? São desde grandes inovações até pequenas melhorias marginais para transformar. Essa lógica de empreendedorismo que o BIT comenta, não é? Eu diria que assim, foi um traço acentuado nos últimos anos aqui na nossa instituição. Um exemplo claro é loja, certo? A gente é uma loja, você é dono da loja, certo? Aqueles são os seus clientes, certo? Então toda essa loja, inclusive de mudar terminologia, certo? Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás nós tínhamos dentro de tecnologia que a gente chamava gestores de planos, certo? Mudou isso, não é gestor de plano, é gestor de entrega, porque na verdade aqui a gente não faz
projeto, a gente gera resultado, certo? Se as pessoas acreditam que estão trabalhando para projetos, certo? Elas não têm esse chapéu empreendedor. Elas têm que entender que todas as ações que nós tomamos, seja na tecnologia, seja nas outras áreas, vão impactar de uma forma positiva ou negativa o nosso cliente, certo? Então, se a gente tiver sempre isso presente, a gente vive noutro momento. Então, para um empreendedor, certo? Quando todos nós temos a nossa certa dose de empreendedor, certo? Isso traduz em resultado. E é o resultado que o banco tem apresentado nestes últimos anos. A empresa, no Banco Santander, 2 anos e um pouco mais de 2 anos, conforme eu comentei, e confesso para vocês que o que me chama muito a atenção aqui também nessa questão do acesso e da forma da cultura da organização é a questão do skip level, né? Aqui a gente faz o skip level na prática, né? Não tem salas, não tem portas, a gente promove conversas que a gente chama de talks, né? Com vice-presidentes, com gerentes, com diretores. As pessoas se voluntariam para participam, às vezes a gente faz coisas mais massivas, faz coisas mais intimistas, né? Encontros mais intimistas com os colaboradores, às vezes de uma maneira mais massiva. O Real faz os cafés com o Real, faz também uma série de conversas, né, com os nossos trainees, com os nossos estagiários. Então, me chama muito a atenção essa cultura aqui. É uma cultura, de fato, de skip level, né, o que certamente nos aproxima, né, e faz com que a gente tenha a informação mais fluida na empresa. A informação chega diretamente para as pessoas, né, muitas vezes com baixíssimo ruído, dado que a gente faz skip level na prática. Eu queria colocar uma última questão para vocês, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui, e é uma questão recorrente que eu tenho colocado nos últimos encontros com executivos de TI, que é o seguinte, claro que é uma questão bastante hipotética, mas eu queria saber o seguinte, o que vocês teriam feito se soubessem que ia acontecer uma tragédia humanitária como a pandemia? Se vocês tivessem sabido com antecedência, como é que vocês teriam se preparado para enfrentar esse período tão difícil? A pandemia não mudou de forma material a nossa estratégia, certo? O que ela veio fazer foi acelerar. Então, talvez o que eu pudesse comentar seria, talvez a gente tivesse feito mais cedo coisas que a gente acabou por fazer durante a pandemia, certo? Então, mas direcionalmente nós estamos seguindo a mesma linha, certo? E eu vou mais longe. Houve muitas peças de arquitetura, aqui remetendo um pouco ao tema do Richard, como, por exemplo, um cadastro de clientes centralizado, um repositório de documentos de cliente, que a gente chama pasta digital, não é? Centralizado, um mecanismo digital de conectar o físico com o digital, certo? Automatizado, a possibilidade do cliente conseguir falar connosco via chat, via telefone, via mensagem, não é? Tudo, certo? Integrado, não é? E roteado de forma inteligente dentro do banco, certo? Tudo isso foram peças que nós lançámos lá atrás e que agora nos está permitindo, como o Bito comentou, não é? Ter resultados assim absolutamente extraordinários do ponto de vista de aquisição e vinculação de clientes. Então, com certeza, se a gente soubesse isso, a gente teria acelerado ainda mais esse tipo de construção, certo? Mas, assim, do ponto de vista do formato da plataforma tecnológica do banco, do nosso mindset, da forma como a gente entende que os talentos, não é, de tecnologia dentro do banco, não é, têm que trabalhar junto do negócio e vice-versa. Nós tivemos muita gente, inclusive o próprio Bit, que veio do negócio. O Bit era de negócio, não era tecnologia, certo? Então essa mescla de talentos, não, essa diversidade, talvez a gente tivesse acelerado ainda mais do que a gente o fez. Complementando, eu acho que em algumas a gente estava, isso nos deixou muito feliz em termos da estratégia que a gente estava seguindo. Exatamente, não é nenhuma apologia nossa, mas a gente só confirmou que a gente estava no caminho certo. Porém, algumas situações pontuais
a pandemia evidenciou que a gente estava muito lento. Tá? Então, em algumas situações, alguns processos nossos ainda eram pouco digitalizados. E o que a pandemia nos mostrou? Deixou isso muito evidente, essa fragilidade. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que teríamos, de fato, acelerado, né? Investido mais, mas também a pandemia trouxe a importância da gente continuar com o nosso serviço. Nós tivemos muito orgulho, como todos aqui, eu acho que tivemos muito orgulho de trabalhar no Santander, porque nós vimos a importância de estar ali quando os clientes precisavam da gente para seguir sua vida, né? Porque, imagina, muitos tiveram que, a grande maioria, naqueles primeiros 2, 3 meses de lockdown, dependiam dos serviços financeiros, não só da gente, mas dos nossos parceiros, concorrentes, para ficar em casa e ter suas vidas, né? Porque o e-commerce, a vida remota, resolver suas vidas. Então, acho que isso também acabou trazendo um orgulho muito grande. A gente teve nossos colegas da Caixa Econômica Federal que viveram um drama muito maior, né? E assim, a beleza do que a Caixa fez, se digitalizando em questão de meses também, quer dizer, é admirável se a gente olhar o app Caixa Tem. Então, a gente também aprendeu a reconhecer a importância do setor financeiro na comunidade. Nós, que somos mais antigos, né, eu tenho 25 anos de setor financeiro, a gente sempre acreditou nisso, né? Mas acho que traz a importância de servir bem o nosso cliente, e mostrou que a gente estava no caminho certo, precisando acelerar mais. Acho que um ponto aí, Bit, que eu comentaria 2, talvez. Eu acho que a gente já tinha o benefício ali de ter esse time junto, né, de negócio e tecnologia nas tomadas de decisões no dia a dia, mas também é possível reconhecer que naquela intensidade de todo mundo se movendo para resolver o problema do cliente, o cliente precisando do crédito e tradicionalmente ia na agência para negociar, renovar a sua dívida, enfim. Eu acho que as tomadas de decisão, aqui fomos estimulados ali naquele momento tão crítico para os nossos clientes, tomamos decisão ainda mais rápidas do que já vínhamos tomando, com o benefício de já estar trabalhando no modelo ágil, que coloca todo mundo junto, mas ali a gente observou que, puxa, dá para fazer ainda mais rápido, né? Diante da necessidade da crise, fazer ainda mais rápido o que é a decisão. E trouxemos isso para o dia a dia. E um outro comentário, seriam 2, eu acho que todo o investimento que a gente tem feito para proteger, né, dar a segurança cibernética para o cliente, que é a lógica de ter soluções antifraude para os canais digitais, protegendo os serviços, né, o dinheiro, os dados do cliente, ficou evidente, né, com aquela intensificação de clientes digitais, aqueles clientes que não eram tradicionalmente digitais, e aumentando o volume, a gente sendo capaz de escalar o atendimento e também dar a oferta digital segura para aqueles clientes que não eram ditos digitais, eu acho que trouxe ali uma evidência de que as capacidades, né, com muita inteligência artificial, né, de habilitar soluções muito seguras, ainda que para um cliente que não é acostumado com o digital, foi realmente muito marcante e conseguimos ainda modernizar ainda mais esse acesso, né, à prestação de serviços de modo digital para os clientes que não eram acostumados com isso. O que faria diferente é uma ótima pergunta, né? Se a gente soubesse que ia ter uma pandemia. O Marino colocou bem a questão, né, do que a gente fez no passado, que nos habilitou para fazer coisas diferentes, quando chegou o momento da pandemia, coisas de uma maneira mais rápida, né, dado que a gente tinha uma boa estrutura feita anteriormente. Mas aqui me deu um insight de ter alguns produtos mais voltados para este momento, né? Que coisas que, quando veio a pandemia, a gente pensou em alguns produtos voltados para a situação que a gente não tinha anteriormente. Vou dar um exemplo disso, por exemplo, o seguro para profissionais de saúde. A gente não tinha, antes da pandemia, um produto desse, né? Podíamos ter pensado nisso, né? E, de fato, a gente até construiu, né, esse produto no momento ali, logo no início, que começou todo esse processo de lockdown e tudo mais. A gente lançou o produto muito rapidamente, dado, né, toda essa questão que a gente já tinha meio que pronto.
mas teríamos produtos diferentes com certeza, já prontos ali para lançar, né? Acho que é um ponto aí de interessante aí para pensar, né? Fazer uma análise um pouco mais crítica, se a gente já tivesse essa visão, né? Se voltasse no passado. E uma das coisas que eu me lembrei agora que a gente fez aqui, no momento, logo no começo, o segundo mês, o primeiro mês, no mês de abril, a gente começou a falar de lockdown em março de 2020. Em abril, nós paramos e revisamos 100% do nosso portfólio de projetos. Então, assim, a gente fez um trabalho minucioso mesmo, bem detalhado, no mês de abril do ano passado, de olhar todo o nosso portfólio e olhar o que a gente ia estar entregando para os próximos meses. E fazer alguns ajustes, né? Paramos algumas coisas, colocamos outras na frente para poder atender o nosso cliente em necessidades emergentes que estavam vindo, dado o contexto dessa pandemia. E fizemos isso em um mês. Então, em um mês, a gente sempre trabalha com uma previsibilidade naturalmente para o ano, né? A gente tem ali o nosso planejamento dos nossos times sempre ali olhando os próximos 6 meses e minimamente. E quando foi no mês de abril, logo do ano passado, a gente olhou 100% de todos os portfólios, de todos os produtos, de todos os segmentos, de todos os nossos negócios e priorizamos, né? Algumas frentes, incluímos outras, né? E conseguimos com isso certamente também ter uma prontidão para atender essas necessidades emergentes que apareceram no mercado e as novas necessidades aí dos nossos clientes. Agora, antes da gente encerrar, eu queria finalmente passar a palavra para os nossos patrocinadores, e já agradecendo pelo comportamento exemplar deles, de terem se controlado ao longo do debate sem poder intervir. Agora, finalmente, eles podem mandar o recado deles para vocês. Vamos começar pelo Marco Leone, da Microfocus. Marco, por favor. Bom, Wilson, mais uma vez, muito obrigado, muito feliz aí por ter a oportunidade de participar de mais um evento. Quero agradecer em seu nome aí, Wilson, toda a equipe da informática hoje, já 20 anos aí, né, essa nossa parceria, aproximadamente, e é o que eu digo, você consegue, junto com a tua equipe aí, fazer eventos cada vez melhores, né? Como os bons vinhos, estamos aí nos aprimorando com o tempo, né? Agradeço também a equipe da SM Eventos e das AIS aí por toda a organização, infraestrutura e viabilizado. Agradeço também ao nosso parceiro Platinum no Brasil, a Kigo, representada pelo Bastier, que daqui a pouco vai também fazer o fechamento aí, as ponderações dele. A Microfocus tem cada vez mais apostado nos seus parceiros, nas empresas que dominam o uso e os benefícios das nossas tecnologias. É assim que a gente tem conseguido, né, que eles agreguem valor aos nossos produtos, fazendo o negócio dos nossos clientes ser melhor por meio do uso da tecnologia. Agradeço muito, demais, em nome do Marino, a toda a equipe do Banco Santander. Realmente é um privilégio, né, Wilson? Eu fiquei quietinho aqui dessa vez, não só porque foi combinado, né? Você sabe que eu me comporto bem, mas é porque é muito bom você ouvir gente competente, comprometida, apaixonada, um gigante, né, como esse, o Banco Santander, um dos maiores bancos do Brasil, crescendo cada vez mais. Como um banco gigante desse, um transatlântico, consegue, né, ter ainda agilidade, pensar em inovação, descentralizar a inovação. Eu gostei muito dessa frase do Marino, que a inovação não adianta ter uma área de inovação onde se coloca todos inteligentes lá, né? A inovação ela está no dia a dia das empresas, ela está na interação dos clientes, né? Ela está na forma de você atender o cliente mais rápido, da maneira que ele quer ser atendido. Isso tudo é um discurso de vencedor, é um discurso de quem entendeu que o tempo mudou, que as coisas mudaram
e que olha e recebe de braços abertos os desafios do mercado. Ou seja, se o mercado está sendo disrompido por fintechs, vamos fazer parte disso. Se o mercado está trabalhando como open bank, vamos olhar isso com uma visão positiva, né? Vamos olhar isso de uma maneira como uma oportunidade e não como uma crise ou como um desafio ou como uma ameaça, como muita gente olhou. Pelo contrário, né? Com agilidade, em tempo real, com esse desafio de ir para a nuvem muito rapidamente, entendendo a pandemia não como um motivo de ter um problema com os funcionários, com todo o ecossistema, mas, pelo contrário, podendo trabalhar disso de forma híbrida, que é o mais difícil, e proporcionar conforto para a equipe, para os talentos, para que eles possam desempenhar o máximo possível. Você vê isso refletido no compromisso, no discurso de cada um aqui dos colaboradores, que estão motivados, confiantes, orgulhosos de fazer parte desse projeto e desse banco. Rapidamente, né, falando da Micro Focus, a Micro Focus, eu já estou também no mercado, junto com o Banco Santander, praticamente 20 anos. A Micro Focus vem acompanhando o Banco Santander no Brasil desde a década de 80, lá com o nosso COBOL Micro Focus, que inclusive ainda é uma plataforma muito importante para o Santander global, né? O Banco Santander é um grande cliente da Micro Focus globalmente, em UK, na Espanha, no Brasil. A gente vem trabalhando diretamente por meio de nossos parceiros, como a própria Kigo, em diversos projetos importantes dentro do banco. Como vocês sabem, a Micro Focus hoje é uma das maiores companhias de software do mundo e tem conseguido ajudar clientes como o Santander nesses caminhos da transformação e da aceleração digital. Nós estamos muito orgulhosos de poder ter o Santander como cliente e eu espero em breve, ao final dessa pandemia, que a gente possa ter reuniões desse tipo pessoalmente, conversar um pouco mais e ver como a gente consegue ajudar ainda mais os nossos clientes e os clientes do Banco Santander. Muito obrigado, Wilson, pela oportunidade. Passo a palavra para o Martierno agora. Boa noite, obrigado, Wilson, pessoal da Informática Hoje, obrigado nossa parceira Micro Focus, obrigado Marino, pessoal do Santander como um todo. A Kigo nasceu dia 28 de janeiro deste ano, mas nós temos 27 anos, a gente cresceu em cima de uma empresa chamada RSI. Hoje o Santander é o nosso principal parceiro, nós temos mais de 300 pessoas trabalhando em conjunto com a equipe do Santander. Muitas das nossas soluções acabaram nascendo a partir de um trabalho conjunto com o Santander e de parceria. A gente está lá há muitos e muitos anos, vimos tudo acontecer praticamente, e muito interessante as coisas que foram colocadas, como o Santander é rápido, como consegue fazer deploy. Hoje o Santander é referência, e eu falo porque 20 dos 20 maiores bancos são nossos clientes, 10 das 10 maiores seguradoras, 3 dos 3 maiores grupos de educação brasileiros. O Santander é referência em DevOps, CI/CD e em automação no Brasil. E aí a gente, com a Micro Focus especificamente, a gente tem uma parceria super legal lá, nós temos nossa Device Farm rodando no Santander, com mais de uma centena de celulares em nuvem, são celulares físicos que qualquer funcionário do Santander pode acessar a partir de um browser em casa ou no banco, onde com GD1, GD2, onde quer que esteja, tá? E isso acelera, está plenamente integrado na esteira de CI/CD, em DevOps, dentre outras coisas que a gente trabalha. É uma honra, é sempre legal trabalhar num banco que nos desafia o tempo todo. O Santander é grande, ele tem suas próprias fintechs, ele tem sua própria adquirente, agora com a First, está em São Carlos, onde meu filho está fazendo engenharia lá da Universidade Federal, falei para ele, formando, bate lá, que é bacana. Então, puxa, com prazer, é um banco que nos desafia constantemente, a gente trabalha desde questões de design, acessibilidade, melhoria de eficiência operacional, praticamente todo o portfólio da Kigo a gente está trabalhando e em parceria com a Micro Focus também. Então,
queria agradecer demais, foi uma honra. Muito obrigado, uma boa noite a todos, excelente. Obrigado, Tcherno, obrigado, Marco. Em nome da imparcialidade e da credibilidade que a gente precisa preservar e tem preservado ao longo desses 36 anos da Fórum Editorial, infelizmente os patrocinadores não podem participar do debate, mas bem que eles podiam participar, porque, como vocês viram, eles teriam contribuições muito boas a dar, mas eles podem dar essa contribuição numa interação direta com vocês, sem a minha intermediação. Muito obrigado, então, ao Marco Leone, obrigado ao Marcos Couto e a Denise Asbeck, diretores da Micro Focus, que estão aí nas janelinhas assistindo ao debate desde o início. Muito obrigado ao Tcherno e ao Wilson e ao Rogério Bonfilioli, ao Wilson Teixeira e ao Rogério Bonfilioli, da Kigo, e principalmente, obviamente, os meus agradecimentos ao Marino, à Guida, ao Bit, né? Que agora a gente já é tão íntimo que eu já posso chamar o Bittencourt de Bit também. Eu já ouvi tanto vocês chamarem ele de Bit que eu já me sinto no direito de chamar também pelo apelido. E ao Richard, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Foi um grande prazer, como eu já previa, foi um enorme aprendizado para mim. Espero que tenha sido rico para vocês. Vocês vão receber o vídeo editado desse debate e vão poder disponibilizá-lo do jeito que vocês acharem melhor nas plataformas do Santander, tanto interna quanto externamente. Vocês têm todo o direito sobre o conteúdo que vocês vão receber. Da mesma forma, os patrocinadores, a Micro Focus e a Kigo, vão poder divulgar esse debate, porque eu acredito que, além de todo o público do Informática Hoje, que vai receber, vai ter acesso a esse vídeo, quanto mais ele for divulgado, melhor para o desenvolvimento da tecnologia no Brasil. Vocês são um grande paradigma da tecnologia da informação no Brasil, vocês, equipe do Santander. Então, quanto mais isso for divulgado, maior a contribuição que a gente vai dar para todo o mercado. Muito obrigado e espero contar com vocês. Cuidem-se e até a próxima. Obrigado.